Eu ontem estava vendo um cara comentar na internet por que ele não tinha curtido a ansiedade no Divertidamente. Uau. E ele disse que não curtiu porque a ansiedade não é um sentimento diferente. Ela é filha do medo. A ansiedade só vem se você tem medo e insegurança. Então ela tinha que ser fruto do medo. Ela não é um sentimento à parte. A ditadura da felicidade é empurrar a gente para a ansiedade. Você não vai estar feliz o tempo inteiro. E você precisa respeitar suas dores, respeitar seus lutos, respeitar sua tristeza, respeitar suas perdas. Não, aí ele estava explicando, e mil desculpas eu não lembrar o nome dele, eu posso depois pesquisar e mandar. Ele é um psicólogo que tem um perfil no Instagram. E ele estava explicando sobre a ansiedade. Então não tem como a gente estar hoje num dos países mais ansiosos do mundo sem a gente viver o tempo do outro. A ansiedade é muito sobre o tempo do outro. É eu achar que se eu não fui pra academia e eu vi a Isa postando que foi pra academia, eu fico ansiosa porque eu não fui. É isso. Se eu vejo que a Vanessa tá fazendo um curso de conselheira e eu nunca fiz um curso de conselheira, eu acho que, putz, eu tô perdendo tempo. Por que eu não fiz um curso de conselheira? Ou seja, a gente quer viver O a tempo vida do inteiro, outro. cara. Bem-vindo ao Universo Compliance Podcast. Esse que é o nosso terceiro episódio, um projeto que está nascendo, que a gente está fazendo juntos, pensando juntos. E eu já começo com a maravilhosa Kátia Veloso, debatendo aqui sobre ansiedade, colocando a visão dela sobre ansiedade, que acho que é algo que não só está dentro de casa, mas está dentro das empresas, do trabalho. E primeiro, Kátia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Adorando receber você aqui no estúdio, no LAC Studio. A gente está aqui na Barra, gente, no Rio de Janeiro. Estou recebendo uma baiana maravilhosa hoje aqui. E Vanessa Carvalho, queridíssima, minha conterrânea aqui do Rio, carioca. Carioquíssima. Carioquíssima, né, Vanessa? E a gente precisou ir para São Paulo para se conhecer. Olha Pra como você ver. olha como é que isso é Olha legal. que vida Como é que a gente louca. tem que movimentar mais o Rio de Janeiro? Você tá vendo? Você tá vendo como a gente tem que movimentar mais o Rio de Janeiro? Mas São Paulo é tão profissional que até isso ele consegue fazer, né? Isso Nossa, é uma coisa... gente, a gente se conectou muito rápido. É muito louco isso, né? Muito, né? E olha que loucura. É como se fosse efetivamente uma cadeia. Eu conheci a Andréa Fernandes no ano passado. A Andréa me conecta com o pessoal da LEC para eu entrar no Mastermind. Depois que eu entro no Mastermind, no dia de ir no primeiro sábado... A André é do Rio? A Andréa é de São Paulo, ela é Tá. paulista. Tá bom. A Andréa me convida para ali, eu consigo, né, materializar essa história. Minha primeira viagem para São Paulo, a Vanessa me manda uma mensagem sem me conhecer. Vamos nos encontrar no aeroporto pra gente ir juntas pro hotel e tal. Excelente. Falei, claro, e a gente se encontra no aeroporto e a gente se abraça e nasce ali uma amizade. Incrível. E aí a gente vai para aquele primeiro encontro ali desse ano, que foi super intenso, Foi falando intenso. de saúde mental, falando de coisas tão importantes, inclusive sobre ansiedade, sobre burnout, etc. E aí eu te conheço, a gente Verdade. senta muito Do próximo lado, ali, né? Do ladinho. com 2, 3 amigas que diziam vocês precisavam se conhecer, então, nossa, como a vida de conexões, né? É Muita isso. conexão. E por incrível que pareça, eu fui para São Paulo, porque foi logo depois do meu início do processo do luto, né? Que não é algo tão simples. Mas eu comecei a... Naquele dia eu falei, caramba, eu só vim para ouvir a Kátia falar. Eu só vim aqui. Você vê como é que são as coisas, né? Eu tava... Não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Tá difícil, mas a gente precisa reagir, né? Eu gosto dessa energia baiana, né? Eu gosto dessa energia. E, Vanessa, Kátia falou 3 palavras. Que naquele momento eu falei assim... Kátia, obrigada. Eu só vim para ouvir tuas palavras. Para mim, hoje, eu saio daqui. E isso foi tão bom, porque estamos aqui hoje. Eu falei, Kátia, que se acha de um podcast lá no estúdio? Isa, eu faço que me mande que eu vou. Me mande que eu vou. E olha, eu vou colocar a Vanessa. Eu achei tão maravilhosa, tão maravilhosa. E o tema que a gente escolheu é sobre isso. E ela fala, e a gente pode falar de quê? É podcast, vamos ser a gente. Vamos tentar tirar aquela percepção, né, das pessoas de que profissional de compliance é difícil. Não é difícil, gente. Difícil é não se comunicar. Então, o podcast tem muito essa pegada, sabe? A gente ser simples para se comunicar. E ela me manda Em tempos de ditadura da felicidade, você encara pijama e Netflix?
Vanessa. E foi por isso que ela me chamou, né? Porque ela falou assim, a Vanessa não encara. Então vamos levar a Vanessa, porque a Vanessa não encara. Não, a Vanessa não encara. Eu sou a fã do Pijama e Netflix e a Vanessa não encara. Mas por que não encara, Vanessa? Por que eu não encaro? E aí eu acho que é muito de cada um, né? Claro. Tem uma definição que eu gosto muito, que é uma definição da logosofia, que é uma ciência de estudo de si mesmo, que ela vê os pensamentos como entidades autônomas, que elas podem migrar de uma mente para outra. Uau. E tem um pensamento que eu acho que ele é muito forte, e eu sempre procuro estar alerta quando ele chega perto de mim, que é o pensamento do... agora não. Você está cansada. Você merece, né? Você merece. Deixa para depois. E esse pensamento, ele me preocupa muito, porque ele se camufla como se fosse a minha vontade. Mas a minha vontade não é essa. A minha vontade é de realizar, a minha vontade é de fazer alguma coisa. Para mim, felicidade tem muito a ver com as lutas que a gente tem na vida. Eu acho que sem lutas você não consegue ser feliz, sabe? Por mais que a felicidade ela esteja em pequenas porções de bem, você só consegue reconhecer essas pequenas porções de bem porque você vive lutas, né? Então, esse movimento, para mim, ele é muito importante. E isso é a minha individualidade, é o meu pensamento autoridade, sabe? Então, esse pensamento que vem, fica mais um pouquinho, tá tão legal, tá tão gostoso. Vamos levantar, não? Cama, não vamos levantar, não. Eu adoro série coreana, dorama. Aquilo aqui, um coraçãozinho aqui, ó, pra minha... Nicolas, adoro pra minha amiga, a minha amiga do Compliance, Thay, ó, mandar um beijo pra minha amiga do Compliance coreana, Thay. Adoro, mas aquilo, gente, se você deixar, você fica 3 dias inteiros só vendo aquilo. Então, eu me coloco um limite, sabe? Falo assim, cara, é um episódio. Tipo assim, se estiver muito bom, no máximo 2, e tipo, no final do dia, já produzia. Posso me dar esse luxo no final, o ser humano entendeu? É lindo. O ser humano é lindo, porque a sua voz, que é o seu subconsciente, ela deve ser diametralmente oposta à minha voz. Olha que loucura. Você sabe o que é que a minha voz me fala? Olha que maravilha. A minha voz me fala o tempo todo, você não está sendo produtivo o suficiente. Vamos lá. Ainda são 6 da tarde. Por que você vai desligar o computador? Você sabe quantas pessoas estão ainda dentro das empresas produzindo? Por que você já vai se desconectar? O que é que você ainda está fazendo sentada, ainda almoçando? Vai responder os outros e-mails. Seja um pouco mais rápida na resposta aos seus clientes. Você ganha tempo com isso. Você ganha espaço com isso. Então, a minha voz... Que não é sua. Que não é minha. É do meu outro. É seu subconsciente, né? Cara, ela é muito workaholic. Ela é psicopata do trabalho. E esse momento que você vive de prestar atenção nessa voz e não deixar ela te dominar para você não ficar deitado vendo dorama por 3 dias, é o mesmo cuidado que eu tenho que ter com a minha voz para não ficar sem dormir 3 dias. Loucamente mexendo em PowerPoints, ou respondendo e-mails, ou lendo livros, ou criando coisas. Na pandemia eu descobri essa voz. Porque como eu morava sozinha, eu e um bulldog francês, beijo, Dumbo, mamãe te ama. Eu descobri que trabalhar era o Dumbo único... tá assistindo. Ele tá conectado. Eu descobri que a única oportunidade de eu ver pessoas era em calls e fazendo lives e fazendo reunião e etc. E eu fiquei aquilo 14, 15 horas do dia. E quando eu quase adoeci, eu descobri que eu precisava ficar de pijama e só ver Netflix e deixar o meu corpo ficar latente, sem fazer nada, amiga Isa, por algumas horas, porque senão eu ia pirar. Você, e eu amo vocês cariocas, cara, vocês são tops demais em relação a isso. Vocês são muito bons de equilíbrio. Vocês não deixam o trabalho dominar vocês. Eu conheço pouquíssimos cariocas que deixam o trabalho engolir vocês. Vocês não se permitem. Vocês são pessoas que dominam o trabalho. Então você quer acordar, você quer fazer o seu café da manhã, ou você quer ir andar na praia e tomar só uma água de coco, levar os seus filhos na escola, eventualmente ir ao seu médico, tomar um bom banho e depois sentar para trabalhar. Vocês não abrem mão disso. Eu abri mão disso, amiga. Eu acho que depende muito do lugar que você tá no Rio de Janeiro. Exato. Sabe, Kátia, porque se você for pro subúrbio, não tem essa opção. Você vai ver Mas esse cara não abre mão do final de semana dele. Mas o final de semana vai ser com a cervejinha sagradaço. e com a carninha. É sagradaço. Lá na laje. Não abre mão.
Ele não abre mão. Ele pode até receber um convite de alguém, por exemplo. Cara, vem fazer um extra aqui. Se ele tiver muito apertado, ele vai. Mas se ele olhar e disser, cara, vai ser churrasco da minha família, aniversário da minha filha, ele não abre mão. Vocês são muito vocês. E o meu medo de não me deixar dominar dessa voz é exatamente não me manter eternamente nessa velocidade, amiga. Mas são várias vozes, né? Muitas. Eu brinco que, assim, eu trabalho muito com meus filhos, né? Que meus filhos estudam num colégio que tem essa pedagogia, né? E no colégio eles trabalham que, assim, a gente tem uma casa mental, né? E esses pensamentos todos, você tem que saber se você pode deixar eles entrar ou não. Então, e é difícil pra caramba você ter essa consciência do que pode entrar e do que não pode. Porque, às vezes, esses pensamentos que são prejudiciais pra gente, se a gente não estiver atento, quando você percebe, eles entraram na sua casa, estão sentados no seu sofá, abriram a porta da geladeira e estão tomando a sua cerveja. Exato. Te dominaram. É isso, né? Então, e você não reage, né? E você não reage. Mas, então, pensando nisso... a gente falou aqui de diferenças culturais, né? Acho que até do próprio país, né? Você vê que Rio de Janeiro tem um comportamento, Total. São Paulo tem outro. Eu não posso falar muito que eu sou workaholic, né? Eu sou dessa linha, mas eu mudei muito e passei a valorizar muito o tempo de qualidade com amigos e família. Então, ou o tempo de qualidade na forma como eu vou fazer meu trabalho. Eu fazia muito qualquer coisa. Sabe assim? Eu quero fazer. Quantidade, só que não eu não sabia assim, mas espera aí. Calma. Eu passei a ter que ser muito uma mulher de business, né? E quando a gente está empreendendo, você tem uma noção mais real de custo. Aliás, eu adorei a fala do compliance da Nissan, né, maravilhosa Marisa, vai assistir o nosso episódio aqui, então, beijo Marisa, parabéns aí, porque a palestra foi incrível. Ele deu essa dimensão de custo, né, que é muito o que o empresário quer ouvir, né. A gente está falando entre, a sua voz é workaholic, se você não ouvir, se você não botar assim, tua alma para sossegar, alma sossega aí, que eu preciso nesse momento aqui cuidar de mim, você vira escrava do trabalho. E aí você está respondendo um pouco o que talvez a empresa quer. Ela quer você rendendo, produzindo, entregando, mas ela também quer você saudável. Porque se ela deixar de ter você, eu não sei se ela quer você saudável, não sei se ela quer você produzindo, enfim. Moral da história. Queria dizer que quando a gente vai empreendendo, a gente passa a ser mais seletivo. Sim. Né, passa a ser mais seletivo. Sim. Do ponto de vista de, peraí, isso não vai me dar retorno. Mas você escolhe as lutas. Retorno não é financeiro. Aí eu falo de um retorno de qualidade de legado que eu vou deixar. É isso. Energia. Né? A quantidade de energia que você vai depositar naquilo vai te trazer a quantidade de energia de volta que você deseja receber. E é muito legal quando a gente fala de ditadura da felicidade, porque a gente confunde felicidade com satisfação. Sim. Não são sinônimos. A gente sair à noite, beber, se divertir com os amigos e etc., isso pode trazer momentos de satisfação. Total. Felicidade é uma coisa muito mais deep, é muito mais O que é felicidade, Kátia? Cara, felicidade é aquele raro momento em que você se sente plena. E é plena com você, não é plena para o outro, não é plena para o seu filho, não é plena para o seu marido, não é plena para os seus pais, não é plena para o seu empregador, é plena para você. E isso é tão difícil de reconhecer, são tão raros esses momentos, que é por isso que a gente vive a eterna ansiedade de buscar este momento. Porque o nosso cérebro persegue ele. Porque ele causa um efeito tão gostoso no corpo todo, que é tanta energia, é tanta adrenalina, aquele bando de hormônios sendo despejado. Né? É plenitude. Exato, que é uma aura que dura alguns segundos, que a gente quer aquilo de novo. Vicia, né? Vicia. E é por isso que eu trouxe o dito dos livros. A gente vai fazer igual a tia da escola, que tira os livros. Maravilhoso. Bom é que ela fala e ela já prova. Olha aqui. Esse livro ela eu vai adoro. Logo em quem? Os Três quem Mosqueteiros, né? Os Três Mosqueteiros, Cortella, Karnal e Pondé. E o livro é Felicidade, Modos de Usar. E tem um trecho do livro que ele diz assim: há pessoas que dizem, um dia vou ser feliz. E eu digo, nunca o será. Afinal de contas, a felicidade não é um ponto futuro.
A felicidade é um desejo permanente, mas uma circunstância provisória. Nenhum e nenhuma de nós é feliz o tempo todo. Aliás, quem é feliz o tempo todo não é feliz, é tonta. Isso é muito forte. E é tonta porque você vive o delírio. Você vive o delírio porque é fake, amiga. Não existe. Não existe a felicidade plena. A gente vai ter os momentos de tristeza, os momentos de perda, os momentos de angústia, os momentos de ansiedade. Não, acho que não existe a felicidade vitalícia, né? Tem 24 horas feliz. Eu sou 24 horas feliz. Não, peraí. O que é felicidade? De repente é satisfação, como você falou. Exato. Você é 24 horas satisfeita. Exato. Eu posso ir à academia e me sentir satisfeita porque malhei. Eu posso conseguir comprar umas frutas frescas e comer antes do almoço e me sentir satisfeita porque Aliás, comi bem. Isso é felicidade. E andar na praia e tomar... Então, os conceitos e os pesos que a gente dá para essas coisas... Cara, a felicidade para mim é literalmente conseguir me desconectar de tudo. E é por isso que eu acho que a ideia da metáfora pijamas e Netflix é muito legal. Porque felicidade para mim é viajar exatamente por isso. Só de eu sair da minha casa, estar em outro ambiente... me traz uma satisfação. É maravilhoso. E sabe por quê? Porque a minha casa hoje tem cara de trabalho. Porque eu tô no home office. Então, como a minha casa tem cara de trabalho... Você tem que vir pro Lac Studio. Cara, eu tenho que arranjar outro lugar para levar meu computador para trabalhar. Porque aquela vozinha de, como assim? Você tá sentado no sofá, seu escritório tá ali na mesa da sala. Ó, querida, tá perdendo dinheiro, tá, querida? Você quer frase mais cruel do que trabalha enquanto os outros dormem? Quer frase mais cruel que essa? É muito louco. A minha mãe me liga, Vanessa, pode dizer assim, minha filha, vem cá, você nunca mais postou nada, não apareceu. Tá tudo bem? Porque se você não posta, se você não aparece, você não mostra a sua felicidade para todo mundo te acompanhar igual a novela. Essa é a tal da comunicação que a rede social está impondo. A rede social impõe. E se você tem um negócio que você passa a comunicar, se você deixa de comunicar, vão falar o quê? Acho que está falindo. Acho que o negócio quebrou, acho que o negócio não deu certo. Então, isso que você está falando é interessante porque é uma contradição. Você tem que ficar gerindo. É bom falar com engenheira, gente. Aqui, que na verdade, engenheira. A gente tá com uma advogada aqui, né? Que Kátia de formação é advogada. E eu falei. Quando eu descobri que Vanessa era engenheira, eu falei, tá aí, por que Kátia fez essa conexão? Porque eu falo que eu sou advogada, mas engenheira de alma. 20 anos trabalhando com engenheiro, então, fala, engenheira, o que é felicidade aí pra você? Bom, vamos lá. Pra mim, felicidade tá muito relacionado a essas pequenas porções de bem mesmo, sabe? Eu concordo muito com esse conceito. E eu acho que não dá pra ter felicidade sem luta, né? Então... faz parte você conseguir olhar para as lutas que você vive com um olhar diferente, com um olhar do por que eu estou vivendo isso? O que eu posso aprender nisso? O que isso aqui pode me ajudar depois, sabe? Então, assim, eu acho que esse é um pensamento que eu procuro fortalecer. Esse é bem-vindo dentro da minha casa mental, sabe? Uma vida de lutas, né? E o que eu posso aprender? O que isso pode ser bom para outras pessoas, né? Eu gosto muito do... Tem um videocast muito legal, que é um episódio do Joel J com Geraldo Rufino. Não sei se vocês já viram. Adoro. E o Geraldo JJ é super. E o Geraldo Rufino, ele fala isso. Ele fala assim, gente, eu nasci rico. Eu tinha lá minha cama de palha, mas era limpinha, sabe? O meu chão de cimento era limpinho. Eu tinha uma mãe que me deu um monte de valor, que faz eu chegar onde eu cheguei. Eu nasci rico. Eu só não tinha dinheiro. Ele falou, eu só não tinha dinheiro. Mas eu nasci rico, mas eu só não tinha dinheiro. Isso é muito lindo. Isso é lindo. Sabe por quê? Porque é o olhar dele sobre a vida, entendeu? Então, eu acho que, assim, a gente tem que ter dentro da gente... e aí não é uma busca pela felicidade futura. É assim, como que eu posso, hoje, encontrar motivos para viver a minha vida melhor do que eu vivi ontem? É isso. Por mais que seja difícil pra caramba... Por mais que esteja acontecendo um monte de coisa pesada no meu hoje, mas assim, como que eu posso encontrar esses motivos? E não é por uma pressão dos outros. E não é simples, né, Vanessa? Não é difícil. Como encontrar esses motivos? É difícil, é super difícil, né? E não pode ser numa pegada de cobrança, do tipo assim, se você não encontrar, já era, né? Exato. Tipo, não pode ser nessa cobrança. Tem que ser num olhar que exige um autoconhecimento muito grande. Porque, assim, se você não se conhecer, se você não entender o que
O que te tira do prumo? O que te chateia? E aí eu gosto muito... Eu trouxe um livrozinho aqui também. Ela também trouxe. Esse é meu livro de cabeceira. As convidadas já são muito esse é meu livro de intelectuais. cabeceira, que é Deficiências e Propensões do Ser Humano, do Carlos Bernardo Gonzalez Pecote. E ele afirma o seguinte: todos os seres humanos, sem exceção, têm pelo menos 44 deficiências que atuam nele. Pelo menos. E não é nem 43 da bebida, viu? Pelo menos. 41. 51. Em alguns, essas 43. deficiências atuam mais fortes, em outros menos fortes, mas em todos atuam. E quando eu comecei a ler isso, eu falei assim, cara, não, tipo, rancor, cara. Eu não guardo rancor de ninguém, cara. Acho rancor uma deficiência horrorosa. Inclusive, eu odeio quem é rancoroso. É horrível, né? Então, né? quando eu comecei a ler isso, eu falei, cara, não tenho rancor. E aí... estudando o rancor, eu falei assim, cara, eu normalmente não tenho, mas tipo assim, isso aqui já aconteceu e de fato... Isso aqui tá começando a me parecer eu guardei familiar. uma pedrinha aqui que eu não deveria ter guardado, sabe? E aí você vai vendo para as outras todas, Ou né? seja, você foi descobrindo que então tem um rancorzinho. Exatamente, todo mundo tem, Todo mundo gente. tem. E às vezes não Muito é... bom. Às vezes, assim, com todo mundo, não tenho. Mas com aquela pessoa específica, aquela deficiência atua... A gente domina de ranço, mas às vezes. É o ranço. É o ranço. É o São ranço. todas, né? E aí eu brinco, por exemplo... Todo mundo tem um ranço, né? Ei, Todo mundo. O que é na moda? Quando você pergunta assim, qual que é o seu principal defeito? Entrevista de emprego. Aí você tá lá entrevistando o candidato. Aí o candidato fala 3 pontos fortes seus e um ponto que você precisa desenvolver. Aí todo mundo fala, é que eu sou muito impaciente. Impaciente é a deficiência da moda, né? Que eu sou impaciente. Não tem paciência. Não tem paciência. Como se isso fosse uma virtude. Tipo assim, não é bom você ser impaciente. Isso não é legal. Mas a pessoa fala como se fosse uma virtude. É. Eu sou... Não é tão ruim assim, Não né? tenho paciência para essas coisas, né? Aliás, tem muita gente nas empresas que tá sem paciência mesmo. Exatamente. Então, assim, aí você para e pensa assim, tá bom, mas como é que eu combato essa impaciência? Porque é um isso, um monte de mudança, você tem uma pressão danada no mundo das empresas. Cara, ataque cibernético, impacto decorrente de tragédia climática, conflito geracional, inteligência artificial, cara, um monte de coisa que está aparecendo. Crises identitárias, né? Pelas fusões e aquisições. Fraude, cultura, tudo, né? Então, assim, você tem um monte de coisa acontecendo que vai acelerando, né? E aí, como que você consegue ter paciência num cenário desse sem ser passivo? Como Porque ficar de pijama? Aí você falou uma coisa que agora... Olha aqui, olha como é que tá ficando quente e forte. Kátia tá falando aqui que a voz que vem dentro dela, ela, de certa forma, ela tem que... Ela precisa parar. Por isso daí o pijama e daí o Netflix, porque senão ela não para. E aí você está falando uma coisa que, na realidade, as empresas, elas começam a te colocar dentro de um contexto que você não vai parar. não vai parar. E aí esses elementozinhos aí começam a surgir. E você começa... E como é que você vai administrar todas essas emoções? Essa busca do equilíbrio, amiga, que você comenta... Como é que você vai ter esse equilíbrio? Os ambientes não te propagam isso. Exatamente. Os ambientes te empurram para você ser muito mais acelerado ou talvez muito mais produtivo do que necessariamente você consegue, inclusive. Porque é uma questão de limite. Consegue. É uma questão de limite. O meu limite pode ser diferente do seu, que é diferente do da Isa, que é diferente da Maria, que eventualmente trabalha com a gente. As empresas nos empurram para sermos praticamente todos numa linha de proficiência e de entrega e de eficiência que pode ser quase desumana, se a gente permitir. O grande ponto é que esse interruptor de segura, não segura, para algumas pessoas não é tão consciente como para mim não é tanto. Então eu tenho que ficar muito ligadaça para não acelerar muito. Mas é para todo mundo, Kátia. Para todo mundo é difícil, cara. É um exercício que ele tem que ser Muito. o tempo inteiro. É diário. Que é a discussão da ética. Quando a pessoa fala para mim assim, não, porque isso é questão de valor, é questão de berço, ou você nasce ético, ou você nasce antiético. Gente, ética é uma questão de atitude, gente. E uma não questão de nasce escolha. antiético. E a gente toma... Nascer antiético não dá. Tem pesquisa que diz que a gente toma 35 mil decisões por dia. E a maior parte dessas decisões são inconscientes. Todas elas. Então, Inconsciente, né? Decisões inconscientes. Inconscientes. Fato. Então, E aí você onde estão pode os ser muito vieses, amiga? antiético. Você pode ser Que os muito vieses... antiético nessas decisões Exato, porque inconscientes. os vieses estão no inconsciente.
Então, aqueles amiguinhos que a gente faz, investigações internas, que a gente conversa, que a gente aponta o dedo, que a gente diz você devia ser diferente, a gente não calça o sapato daquela pessoa exatamente para olhar para ela. Tem que ter Toda cuidado investigação pra apontar, interna então, tem que ter né? muito cuidado para apontar. É por isso que eu acho que quando a gente fala de ditadura, é sobre o outro. O outro espera da gente mais do que a gente às vezes tem para oferecer. Então, naquela decisão que aquela pessoa tomou e que você está apurando, eventualmente, se fosse você, talvez você caísse no mesmo erro. E você não é responsável pela expectativa do outro. Não. Às vezes o outro vai esperar de você, Não. caramba, Kátia. Não. Ele espera algo que, peraí, mas quem que tá esperando? Mas frustrar o outro, a gente carrega essa culpa para a vida toda. Pra vida toda. Sim. O Pondé falou no Congresso Sim, Nacional de Compliance, ele falou, é. tem aquela pessoa que quer que o mundo seja mais ético, mas ela não recolhe o cocôzinho do cachorro dela, entendeu? Exato. Ética é sobre Você não isso, arruma sua gente. cama, né? Mas Ética quer opinar sobre a vida isso. do outro. Exatamente, ética é sobre isso, começa dentro Isso da aí, gente. isso daí, o compliance começa dentro de casa, né? Que a gente brinca falando, né? Arrumar a cama. Não arruma a cama, mas vai cobrar do outro que arrume. Eu acho que tem coisas que a gente... o mundo corporativo traz algumas coisas que me parecem que adoecem mais do que ajudam as pessoas a se desenvolver. Por exemplo, você estava falando da questão da impaciência na entrevista. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falarem de resiliência? Ou palavrazinha que eu acho chata. Por que você precisa ser resiliente? Não precisa ser resiliente, porque resiliente significa que você precisa abrir mão de você para atender o outro. A resiliência não tem a ver com paciência, a resiliência não tem a ver com perda de identidade, a resiliência não tem a ver com passividade. Mas ela é colocada nesse contexto. Não é. É muito mais como que você consegue se É a adaptar adaptabilidade. diante das situações. Exatamente. Mas o empregador que diz, você tem que tolerar trabalhar mais porque eu demiti o time inteiro e só ficou você na área. Você precisa ser resiliente. Isso não é adaptabilidade. Isso é me muito perdoe. cruel. Eu acho isso muito cruel. É Quer ver um cruel. exemplo? Tá fadado ao insucesso, gente. Exato. Tá fadado ao fracasso. Porque as novas gerações, elas não toleram mais esse tipo Não de coisa. toleram. E é por isso que todo mundo acha que eles ela são nem Estados Unidos. processa. Não, e a Vanessa falou uma coisa que é real. Não, a gente tem que parar de falar para nossa faixa etária ou para faixa etária, enfim, maior, né, avançada, e pensar como também a faixa etária que está vindo, elas pensam e elas respondem. Eu vejo aqui no dia a dia. Como que a diferença de idade de 20 anos muda uma comunicação. Então, assim, tem coisas que a gente está falando. A gente pensa muito. Acho que a gente é de uma geração que pensa muito, planeja muito. Tem muito pé no chão antes de tomar as decisões. Eu vejo uma geração vindo aí que é a geração do... É imediato. Tem que ser agora. Tem que ser para já. Senão ela não consegue processar, às vezes, o que você mesmo está falando. Ela não... Compliance a gente fala muito no PDCA, né? Planejar, executar, verificar e melhorar. Mas você vê assim, se a gente parte da geração que está vindo, não é uma geração que planeja. Então, eu não sei qual vai ser o gap que as empresas também vão começar a receber. E, aliás, o turnover, né, é muito alto. Mas posso te dizer uma coisa, Isa? A melhor definição de paciência inteligente que eu já ouvi na minha vida veio de uma menina. Olha aí. Uma menina de 8 anos de idade. Maravilhoso. Tá? Mariana é o nome dela. Tua filha? Não é minha filha. Não é minha filha. Foi a melhor definição. Eu estava num processo justamente de estudar mais sobre a paciência inteligente, porque eu falava assim, cara, para mim existem dois grandes males na humanidade. E o primeiro deles é a inércia. Para mim é um mal muito, muito sério, assim, sabe? Você não fazer nada diante de algo que está acontecendo, sabe? Você achar que você não está sendo... que você não está participando daquilo, porque, não, eu não vou fazer nada, então... Não é comigo. Né? Não é comigo, né? Então, assim, a inércia, eu acho que ela é um grande mal da humanidade. E acho que muitas coisas ruins que acontecem no mundo são porque as pessoas se omitem, né? Porque existe uma inércia. E, então, eu tinha muito medo nessa questão de ser paciente, se eu estaria sendo passiva, se eu estaria no âmbito da inércia, né? Mas eu sabia que a impaciência também me fazia mal. E aí eu comecei nesse processo de estudar paciência inteligente, aí li um monte de coisa e fazia exercício, e, poxa, eu estou pensando aqui no meu plano de superação individual, né? Mas não conseguia chegar numa definição que realmente me... E aí um dia a Mariana chegou para mim e falou assim, Vanessa,
para isso aí você vai ter que ter paciência, mas não é qualquer paciência. E aí eu olhei para ela e falei assim, tá bom, Mariana, mas que paciência então que eu preciso ter? Aí ela olhou para mim e falou assim, a paciência da gelatina na geladeira. E aí eu falei assim, mas como é que é esse negócio, essa paciência da gelatina na geladeira? Ela falou, não adianta ficar abrindo a porta da geladeira toda hora, porque a gelatina não vai estar pronta. Maravilhoso. Não adianta. Você pode abrir 500 vezes a porta, que a gelatina não vai estar pronta. E é igual a lagarta no casulo, é a mesma coisa, Tudo entendeu? tem seu tempo, amiga. Tudo tem seu Tudo tempo. Se tem você seu tempo. cortar o casulo Tudo antes tem da seu hora, tempo. já era. A lagarta morre, ela não vira borboleta. Ela tem um tempo para ela virar borboleta. E aí eu entro na questão da natureza. Assim, a natureza mostra pra gente que a gente tem que estar em constante movimento. Mas o movimento, ele não é esse movimento no tempo que a gente acha que Esse é. imediato. Ele tem um tempo. É o que a gente fala, ágil não é apressado. Ágil não é apressado. Ágil não é apressado. Mas em compensação também não é o tempo do outro. Não é o tempo do outro. Porque o tempo do outro é muito louco. Cara, esse negócio de tempo, isso me remete ao projeto submarino, sério. Porque eu trabalhei com o almirante que ele dizia exatamente sobre tempo de projeto. A gente está com a engenheira aqui, né, trabalhando sempre projeto. E ele falou uma coisa que eu achei incrível. Por isso que eu passei a respeitar muito a natureza, a memória de cada empresa. Assim, quando a gente fala de compliance, não existe um compliance. Tem um histórico ali. Não existe um compliance assim de prateleira ou manual, né? A gente fala do conhecer os riscos. Cara, isso é tão importante dentro de um processo, né? De você conhecer uma empresa, que na realidade cada empresa tem seus processos. Cada processo carrega a tua memória. Cada memória carrega maturidade. E aí, quando a gente estava no projeto submarino, desenhando, né? Era concepção, 2010. Nossa, foi Brasil e França assinaram o acordo de cooperação, tecnologia, né, de base dos submarinos. No Brasil, a tecnologia Scorpene, que é a tecnologia francesa. E eu me recordo que naquele momento, sabe, os trabalhadores da Nuclep, e aí que está no Rio de Janeiro, lá em Itaguaí, era um ineditismo, era um pioneirismo. Não tinha referência. Tem horas que você não vai ter referência. Vai cair no teu colo um projeto que você não vai ter assim, olha, ele já fez, vai lá que ele já fez, você consegue pegar um igual. Então você vê que é tudo sobre tempo de você entender que vai chegar algo que você não sabe administrar, mas que você vai ter que lidar com aquilo, você vai ter que fazer aquilo, e que você vai ter. E o resultado do que você está fazendo tão grandioso. É tão grande. Por isso que eu gosto muito do poder do criativo. Sabe assim? O poder do criativo é muito bom, amiga. Falar de planejamento é muito bom, mas para mim, que atendo pessoas em mentoria, vou te dizer uma coisa engraçada, assim. Especialmente no âmbito da síndrome do impostor. Existem pessoas que se perdem no planejamento. Total. Existem pessoas que não fazem gestão de tempo. Quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala dos momentos de parar para ver Netflix, quando a gente fala dos momentos focados para poder se dedicar ao trabalho, a gente está falando de foco, significa todo aqueles estudos em que a gente coloca toda a nossa energia para durante algum tempo produzir aquilo, entregar aquilo, para que aquilo te consuma o menor número de energia e com maior produtividade. Isso é gestão de tempo. Total. Não é você trabalhar 12 horas seguidas, é você ter foco. Se a gente perde muito tempo no planejamento, a gente perde muita energia ao invés de executar. E existem pessoas que se perdem no planejamento. Eu tenho alguns mentorados... E às vezes você não vai... É por isso que eu falei. Às vezes você não vai ter como planejar, porque não tem referência. Você não sabe, você nem aprendeu. E nem você vai ter tanto tempo. Porque aí ele tem... sei lá, ou uma apresentação à auto-administração para fazer, ou uma nova política para escrever, ou um novo processo para desenhar, e ele perde tanto tempo no planejamento que na execução ele chega despreparado. Total. Porque ele não faz a gestão do tempo. Planejar é importante? Super. Não acelerar as coisas, ser ágil ao invés de ser veloz? Também muito legal. Mas não entender que essas fases também se sobrepõem é importante. Porque senão você perde mais tempo na prancheta do que vendendo seu projeto. É isso. E aí tem um olhar sobre o conceito do tempo. Que aí eu vou trazer uma coisa da vida pessoal agora, que para mim foi uma grande virada, assim, sabe? Eu lembro que estava na pandemia e eu continuei trabalhando presencial, né?
E aí eu chegava em casa de noite, tipo assim, na casa o caos, meu marido desesperado, porque, coitado, ele tava de home office, e as crianças E homeschool. pulando pelas paredes, né? Literalmente subindo pelas paredes, né? Desesperador, as gente. marcas dos pés todas na parede, né? E aí, assim, a única coisa que eles queriam era atenção, era brincar, né? A única coisa que eu queria era descansar, né? E aí eu lembro que um desses dias eu tava exausta, tinha sido um dia cansativo demais no trabalho, tinha chegado super tarde, eu tava exausta. E aí eu tomei um banho, eu doida pra dormir. E aí, antes de dormir, eles chegaram pra mim e falaram assim: mamãe, vamos brincar de guerra de travesseiro. Eu falei assim, caraca. Vontade de jogar uma criança da janela. Peraí, hein? ai, guerra meu de Deus do travesseiro, céu. É agora não. que eu perco meu réu Não, primário. Ai, meu Não. Deus do céu. Eu falei, gente, a mamãe tá muito cansada, eu não consigo brincar de guerra de travesseiro. E eles, não, mamãe, vamos, guerra de travesseiro. Eles super agitados. E aí, nesse momento, e aí, assim, o planejamento ele pode ser em fração de segundos, né? Exato. Tipo assim, não necessariamente o tempo do relógio é o tempo, né, transcendente, vamos dizer assim, né? Sim, É um metaverso. sim. E aí eu lembro que, assim, em fração de segundos eu pensei assim, se eu não brincar de guerra de travesseiro, eles vão ficar super agitados. Eu vou ficar mais de 1 hora para colocar eles para dormir. Todos esses meus pensamentos aqui de preocupação, de cansaço, Vão vão piorar. estressar eles vão ficar mais agitados ainda. E ao invés de eu despender 5 minutos da minha vida para brincar de guerra de travesseiro, eu vou despender umas 2 horas para conseguir colocar eles para Isso dormir. chama-se engenheira. Muito mais cansada. Então vamos brincar de guerra de travesseiro. Analítica. E aí eu fui brincar de guerra de travesseiro. E sabe o que é legal? É que brincar de guerra de travesseiro é maneiro pra caraca. Mesmo É quando você tá muito cansado. legal, É é muito muito legal. Não, e entendeu? cansa todo mundo e todo mundo vai dormir, né? Cara, acabaram os 5 minutos da brincadeira da guerra de travesseiro. Guerra, eles guerra. apagaram, exaustos. E eu esqueci todas as minhas preocupações do dia. Porque foi Maravilhoso. tão É o gostoso. seu pijama e o seu Netflix. É Foi o seu tão pijama. gostoso. E eu dormi assim, ó, plena, feliz. Então, eu acho que essas escolhas, elas são importantes, sabe? Como já aconteceu uma vez também, eu lembro um dia também, mais ou menos parecido com esse, que eu cheguei cansada, só que eles também estavam cansados. Tomei meu banho, e aí sim, eu deitei ali no sofá, ó. Aí os dois, assim, ó, um em cada ombrinho, assim, eu só dando um carinhozinho gostoso. Sabe aquela situação assim, caraca, eu quero isso aqui por mais umas 2 horas? E só que meu marido tinha ido no mercado. E aí ele chegou do mercado, cheio de compras, esperando o quê? Que eu levantasse do sofá para ajudar a guardar as compras, né? O mínimo. Ai, Ele meu também Deus. estava cansado. Claro. Foi no mercado, tipo assim, ninguém vai me ajudar a guardar as compras. E aí, um pensamento. trabalho de time, né? Todo um mundo. pensamentozinho assim na minha mente, assim, cara, eu não vou levantar desse sofá, mas nem ferrando. Porque tá muito gostoso eu aqui, ó. Tá uma delícia. Aí eu fingi que Era tava tudo que eu dormindo. queria. Eu vou fingir que eu não vou ajudar. Trabalhar com compliance Né? é bom. Eu não né, vou gente? ajudar. E aí eu fiz isso, eu não ajudei. Fiquei lá. Só que o que aconteceu? Se eu tivesse levantado e ajudado, eu ia gastar 5 minutos para guardar as compras, ia voltar e ia ficar lá bem. Por eu não ter feito isso, eu arrumei uma ADR, botei as crianças para dormir, tava pé da vida, com razão. A gente brigou, no dia seguinte teve mais DR. Aí você fala assim, cara, vale a pena? Não, Não. vale a pena, Você quer ter cara. paz, Você quer ter solucionou razão, muito mais né? rápido. Vale a pena, A guerra do gente. travesseiro, né? Você quer ter Exatamente. paz ou quer ter razão? Cara, levanta e guarda a porcaria da compra. Ele também tá cansado, cara. Não é só você que tá cansada, né? Então, eu acho que, assim, falta Empatia, esse olhar. Falta esse olhar É no empatia. mundo, sabe? E a gente tem que Empatia. provocar isso, porque não é natural. Maridos e mulheres, Que nos esposas ouvem. e maridos. Na realidade, eles vão... Olha aí, tá vendo? Guardar as compras. Mas é pra tudo, gente. Eu tô dando esse exemplo, que é o exemplo da vida controle. corriqueira, mas é pra tudo. Guardar É no as compras seria o profissional, quê? é pra tudo. Controle interno? Seria um Guardar. controle interno? Seria um mecanismo. Vamos Que fazer- tipo de mecanismo Ai, de boa integridade pergunta. seria? Boa pergunta. Vamos fazer Eu essa acho que é o desenho do dia a dia mesmo, a execução do fluxo. Execução do Você fluxo. interrompeu o fluxo. É execução do fluxo. Ou seja, não é controle interno, é Não, execução não, de não fluxo. é. É papéis, Execução, né? papéis E responsabilidades. Política de Você deixou alçadas. de fazer sua parte. Exato. É. Política de alçadas. Papéis e responsabilidades. Eu acho que o meu medo, quando a gente fala da história da ditadura da felicidade, é que as pessoas, nesse contexto, elas, além de não respeitarem seus próprios sentimentos, que elas preferem fazer de conta que estão sempre bem,
elas querem que você também faça esse papel fake. É esse o ponto que mais me irrita. Então, a gente tem líder que não respeita o liderado, que tá com cólica, que não tá bem de cabeça hoje, porque, sei lá, eventualmente a mãe tá adoentada em casa, ou porque o filho tá cheio de febre na cama do lado, ou porque efetivamente ele não tá num dia criativo. A gente não tem empatia, porque a gente tem a ditadura da ordem. Amiga, o comando-controle é uma das coisas mais agressivas do mundo corporativo. Sim. Mas não é só do mundo corporativo. A gente, na nossa vida pessoal, a gente adora um comando-controle. Eu mando, você obedece, querido. A gente distribui tarefas, cada um faz o seu e estamos de boa. A parte de colaboração, a parte de divisão de tarefa de forma equânime, todo mundo contribuindo, é muito liberal para o mundo de hoje. As pessoas tendem a criar um comando-controle. A gente tende a criar uma série de regrinhas. E a gente se empurra para aquilo. Quando eu digo a ditadura, é porque, especialmente para nós mulheres, e perdão para os nossos amigos homens que nos ouvem, a gente vive uma eterna ditadura de diversos aspectos que nos exigem do ponto de vista social, que a gente não dá conta. Sim. Quando eu falo que eu topo sim ficar de pijamas e Netflix, é porque eu topo, amiga, olhar e ver que dos 10 pratinhos que eu tinha para girar, eu vou deixar cair 3. E convivo bem hoje. Você já deixando assumiu cair isso, 3. né? De saída, eu já entendi. Não vou ter como girar 10. Eu não vou ter como ser uma filha excelente, uma irmã atenciosa, uma mulher super carinhosa com o Maurício, uma madrasta super maravilhosa com a Gabi, uma profissional que está o tempo inteiro disponível para os clientes, ir à academia, fazer dieta, arrumar a casa, me relacionar com a diarista. São 17 pratinhos. E tá tudo bem, desde exato, que você priorize exato, os pratinhos que me trazem mais satisfação. É isso, que você não pegue os pratinhos que errados. Exatamente. Exato. É isso. Esse é o a ponto. ideia de eu tal do olhar essa pratinho. vozinha é: eu não pego mais o pratinho que o João me mandou pegar. Eu isso. pego o pratinho que eu tô afim, cara. É isso. É esse o ponto. Pegue seu pratinho e saia de Mas mansinho. isso é maravilhoso. Pega seu pratinho e sai de mansinho. Kátia, sendo Kátia, olha, ela na realidade, isso requer maturidade, né, Kátia? Amiga, mas é a beira do adoecimento que você descobre essas coisas. Eu acho que é maturidade. Eu acho que, assim, a terapia me leva até aí. Te falo com muita tranquilidade. A terapia me levou a um divórcio. A terapia me levou às escolhas de trabalho que eu topo e que eu não topo. A terapia me levou a encontrar e descobrir os meus limites. Porque a Vanessa falou uma palavra que eu gosto muito, que é autoconhecimento. Você só consegue autoconhecimento na terapia. Galera, pelo amor de Deus, arranja um terapeuta. A Não terapia. tem coisa Eu resistia. mais maravilhosa. Eu resistia. Eu confesso que assim, eu tô engatinhando. Logosofia ajuda também. Para quem quiser conhecer, Cara, também é maravilhoso. ajuda. Ajuda é muito. maravilhoso. Conhecimento E no de si seu mesmo. tempo. No tempo. Porque quando você falou no começo desse papo que, quando eu fui para aquele encontro naquele sábado, eu não sabia se eu devia ir ou se eu não devia ir. A escolha tem que ser sua, porque o tempo tem que ser seu. Sim. Porque se o tempo não é seu, se as pessoas dizem, vai, segue em frente, quem tá aqui é você tem seus filhos, essas frases todas que a gente cansa de ouvir. Cansa. Eu acho isso tão violento. Cansa, violento. Porque você só quer ter o direito de chorar, Eu aprendi cara. com luto que nada é pior do que você falar seja forte, firme, forte. Vai se lascar, perdão. Por quê? Seja firme e forte. Você vai ter que ser. A vida vai te encarregar. Vai te empurrar pra Ela isso. vai te empurrar para você ter que ser. Você vai ser. E é óbvio, eu tenho muita fé, né? Tenho muita fé, então isso me ajuda muito, né? Decisão individual é meu. E depois eu comecei a perceber, eu falei assim, cara, mas eu preciso trabalhar na terapia. Porque eu tenho algumas coisas ainda a resolver comigo, né? Em termos de comportamento, São várias áreas. em termos de iniciativa, em termos de... eu sempre fui muito aquela que quero dizer sim para todo mundo. Ai, amiga, Eu sou o bem-vinda ao meu contrário. mundo. Eu quero dizer sim para todo mundo, eu estou disponível para todo mundo. E você? E aí eu aprendi, né? E quando é que você vai marcar uma reunião com você? A pandemia chegou aí para fazer isso com a gente, né? Mas e aí, você marcou? Eu tinha um almirante que ele falava assim,
todo mundo, mas o fulano, almirante tal, não consigo falar com o senhor, almirante tal, não consigo falar com o senhor. Aí ele, pô, que engraçado, nem eu tô conseguindo falar comigo. Porque ele precisa, assim, é tanta gente que demanda, Sim. que você precisa acordar aquela pessoa e falar assim, interessante, eu também quero falar comigo. Também tô querendo bater um papo comigo, também não consegui. Então, isso que você falou, assim, é incrível. De 10 pratinhos, tá tudo bem que 3 você vai deixar de lado. E vai cair, vai quebrar, e vai ficar ótimo com eles Vai quebrados. ficar maravilhoso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na semana passada. Vocês me encontraram 3 dias no congresso. Eu tô sem voz essa semana por força da não gestão de tempo que eu fiz semana passada. E eu tenho certeza disso. É isso. Porque durante os 3 dias eu não disse alguns nãos. Também. Todas as pessoas que queriam tirar foto, eu tirei. Todas as pessoas que queriam trocar uma ideia, eu troquei. Todas as pessoas que me chamaram para ir no painel delas, eu tentei dar um jeito de estar no painel de todas. Não ia conseguir estar em todas. Não dá. O que é que aconteceu com isso? Bebi pouca água. Perdi todos os horários de alimentação. Fiquei com dor de cabeça todos os dias. Dormi mal todos os dias. Lições aprendidas, então. Muito lição aprendida. Lições aprendidas. E aí, quando eu chegava em casa, no hotel, o Maurício dizia, você não fez sua gestão adequada do tempo, porque você não priorizou você. Você quis falar com todo mundo. Então, amiga, se você tivesse encontrado comigo nos seus momentos de dor, eu ia dizer, Isa, chore, mas não chore pouco não, minha irmã. Chore é muito. Se destrua se você quiser. Porque para você aprender a nova Isa que vai ter que vir depois desse evento, você precisa mesmo quebrar a anterior. Sim. Porque a anterior Sou eu, foi forjada Nilbela. em bases que não existem mais. Muda. Na terapia eu tô aprendendo, né? E tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Até porque eu falo, tem uma coisa que, como profissional de compliance, né? É um tema que pouca gente gosta de falar, mas podcast acho que a gente tem que Netflix e pijama tá aqui pra isso, né? Aliás, o próximo a gente vai gastar de pijama aqui, porque só falta pipoca. Ai, gente, a gente podia ter vindo ao menos de pantufas. Né, pantufa? Porque eu não sabia que existe luto de pessoas, óbvio, que é o Sim, que eu vivo, perfeito. e de coisas. Existe. E a primeira coisa que eu vivi foi justamente, eu não sabia por que doía tanto. Eu tive o Nicolas, né? Sim. Até o Laquinho nasceu de um projeto, porque eu falei, agora que eu tenho um mascote, então eu vou começar. Eu cansei de Vou me dar o fazer. Eu direito cansei de de pensar compliance para adulto, burro velho. Não, vamos falar com a criança, porque ela tem. Olha que maravilhoso que Mariana trouxe Mariana. aqui. Que Mariana trouxe. A paciência da Vanessa gelatina trouxe na da geladeira. Mariana, né? Maravilhoso. Ela incendeu, ou seja, deu um tapa. Uma aula. Uma aula, né? Uma aula. E eu falei assim, eu não sabia, né? Eu falei, caramba, tem alguma coisa? André ainda estava em vida. André, tem uma coisa que me incomoda muito, não sei o que é, porque eu sempre fui aquela, né? Sempre trabalhando no meio de homens, muitos homens, sempre em ambiente de poder, sempre tendo que me posicionar, sempre tendo que ser firme, sempre tendo que ser estatal, né? Estatal é Sim, muito sim. pesado. E quando eu fui para o ambiente privado e fiquei lá meus 7 anos, e fui desligada no retorno da licença maternidade. E ali, eu falei, caramba, eu não sabia. Eu só fui saber que isso era um luto, Claro que é. vivendo um luto de pessoas, de um Claro ente que é. querido. E aí eu falei, porque você ser desligada no retorno de uma licença maternidade, muita gente vai falar assim, Isa, mas é assim, é a vida. Realmente é a vida e tá tudo bem, tá Mas é tudo uma bem. perda. Mas você vai sofrer. Os efeitos daquele ato, o teu corpo, a mulher, quando tem filho, a mulher é um balão de hormônio. Então, naquele momento, eu fiquei assim... Hoje me sinto Não livre. tá tudo bem. Hoje Não tá tudo bem, caramba. Não tá Hoje eu me tudo sinto, bem. mas você percebe que aquilo que a gente falou dos pratinhos, hoje eu me sinto livre para falar também. Para você, cara, não tá tudo bem. É cruel. Mas é geracional. Você falou um pouco de geracional. geração. A nossa geração não foi treinada a reconhecer vulnerabilidades. Vulnerabilidade. Não isso. foi. E o que é mais incrível é que a geração nova admira a vulnerabilidade. E É o que fala eles gostam, abertamente. né? Eles gostam. Ele não quer ver a pessoa perfeita. Ele falou assim, cara, como é que eu vou me projetar nessa pessoa? Essa pessoa não existe, essa pessoa é Exato. fake. Essa Eu quero uma pessoa é pessoa fake. que tenha uma vulnerabilidade, porque aí eu posso me projetar nela. Aí eu me reconheço nela. E olha que engraçado, a gente tá falando... Pô, olha que interessante. Você vai pro TikTok, você vê lá que lá viraliza muito mais, né?
são não sei quantos milhões de views, milhões, não sei quantos milhões de seguidores. Mas é pra tudo que é real. Quanto mais real for a cena, mais seguidor você... Completamente. Então, você sabe onde é que eu senti isso em rede social? Quando eu resolvi abrir a Maria Quitéria, eu tive um medo muito grande de perder pessoas. Olha que loucura. E não era de perder pessoas porque essas pessoas iam desaparecer, não. É porque eu tinha um receio de que quem estava próximo a mim nos últimos 7, 10 anos da minha carreira estivessem conectadas comigo por força das grandes marcas que estavam atrás de mim. Das cadeiras de grandes empresas que eu sentei. Não, você tinha medo? Meu medo era agora que Kátia é só uma consultora. Ah, sim. Amiga. Porque elas estavam atrás da Globo. Eu estava atrás da Globo, eu estava atrás da CCR, eu estava atrás da BRK Ambiental, eu estava atrás da Odebrecht. Você tinha grandes marcas gigantes atrás de você. Isso é real. Até que ponto aquele brilho e aquelas pessoas que te procuravam e te chamavam para evento e que te chamavam para conversar e te chamavam para almoçar, queriam você ou queriam a marca? Eu escrevi sobre isso no LinkedIn. Nasce hoje o M, que se as pessoas acessarem lá vão ver. E eu reconhecendo essa vulnerabilidade. Nasce hoje uma empreendedora com medo. Com medo de saber se as pessoas me gostam ou gostavam das grandes marcas que eu trabalhava. E a gente pode dizer que elas gostam de você. Casca de bala. É o baiano. Casca de bala. Casca de bala. Gente, vocês precisam ouvir essa música maravilhosa. Casca de bala. Casca de bala é maravilhosa, gente. Não pode deixar a baiana aqui no Rio, que ela já quer... A gente já quer fazer um bloco. Muito por isso bom. que quando eu conheci a Vanessa, isso é muito louco. E, amiga, é por isso que eu gosto de estar com você e eu gosto de te ouvir muito. Ela é meu alter ego, cara. Personificado numa pessoa. Eu não preciso... A minha terapeuta tá falando as coisas, eu vejo... O meu você alter ego. Todo mundo tem um ego, um alter ego. Ela é meu alter ego num ser humano. E você não sabia, né? Não, eu encontrei meu alter ego na rua, imagina que louco. No aeroporto. No aeroporto. E porque ela te mandou mensagem, Kátia. Não, imagina que loucura isso no mundo de hoje, pra você ver como você precisa ter intencionalidade. A palavra é autoconhecimento e intencionalidade. Tem a intenção de ser uma pessoa que busca a felicidade, tem a intenção de ser empático, tem a intenção de fazer amizade. Mas isso é bíblico, né, Kátia? Isso é bíblico. O relacionamento tem que ser intencional. Amiga, você tem que desejar. Seja ele qual for. Você tem que desejar trabalhar na empresa que você trabalha. Você tem que desejar ter aquele amigo que você tem. Você tem que desejar estar na relação emocional que você escolheu. Você tem que desejar ter filhos. Você tem que desejar estar em família. Você tem que desejar ter uma casa ou morar de aluguel. Você tem que desejar. Porque o desejo vai vir com responsabilidade. Gente, esse episódio tá mais do que incrível. Eu, sinceramente, tô aqui, assim, pensando como é que a gente vai... Eu acho que vai ter que ser intencionalmente, terão que vir mais. A gente vai fazer uma série. Intencionalmente terão que vir mais, porque, no final das contas, estamos aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é carente. Precisamos deixar um legado. Sabe assim que a gente fala? O legado, tal do legado. Tem aqui uma engenheira, que você já descobriu que é só uma gema, seu alter ego. Meu pai era engenheiro, Vanessa. Mas, Vanessa, agora me fala aqui. Vanessa é engenheira mesmo. Ela fica só observando. Toda quietinha, menina. Quietinha. Pula dela pra ela falar. É uma biblioteca, né? A biblioteca. Eu já vi que quando ela começou a mandar aqui luta, já comecei a me identificar nas lutas. Ela usa as palavras-chave aqui, que a gente já... Mas a gente estava falando... Você chegou a ter uma questão da licença maternidade ou não? Não. Eu tive 2 filhos, né? Mas para mim foi o contrário, assim, né? O que aconteceu comigo na licença maternidade? Eu tive meu primeiro filho, obviamente, né? Que você sempre fica naquela dúvida, volta, não volta... Meu filho vai... Que loucura isso, né? Onde é que eu vou deixar ele? Ele vai estar bem, não vai estar bem? Ele vai dormir com outra pessoa, ele não dorme com ninguém, ele chora quando não está no meu colo, né? Você fica com aquela coisa, então eu sofri muito isso. Mas voltei a trabalhar, consegui, enfim, onde o meu chefe na época, maravilhoso, beijo. Né? Porque assim, foi uma pessoa super... querida, e ele me dava essa liberdade de, na hora do almoço, eu ia na creche, amamentava, voltava, sabe? Genial. Era perto do trabalho, era tranquilo, mas enfim, eu tinha essa liberdade. Então isso era muito bom, porque na hora que começava a bater a saudade, eu ia, amamentava,
Aí voltava, trabalhava mais um pouquinho, aí quando começava a ter vontade de novo, já tava na hora de ir embora, né? Então essa quebra no meio do dia era muito boa pra mim. Mas quando nasceu o segundo filho, eu achei que eu não ia mais passar por isso, porque eu já tinha passado pro primeiro, e falei assim, cara, o segundo vai ser tranquilo, né? Já passei, Só que não. já sei, né, como é que Só que é. não. Cada mergulho é um flash. Só que Só não. que não, assim, você tem a dor da separação da mesma forma, assim, Total. né? Você fica aquele tempão agarrado com seu bebê e, de repente, você vai voltar a trabalhar e como é que vai ser isso? Mas uma das coisas que me ajudou muito no meu segundo filho foi que o meu primeiro filho gostava muito de conversar, né? Ele era pequenininho, aprendeu a falar muito rápido, sempre foi de conversar muito. E eu lembro que eu buscava ele na creche, e a gente ia conversando para casa. Então, eu contava um pouco como é que foi meu dia, obviamente, né? Que trazendo para a realidade dele, né? Sim, sim. E ele contava como é que tinha sido o dia dele. Então, a gente ia trocando ideia, ele dava ideias, era muito legal, assim, sabe? E aí, eu lembro que quando eu tive o segundo filho, que eu ia buscar ele na creche, ele perguntava, e aí, mamãe, como é que foi seu dia? E o meu dia era, meu filho, eu troquei fralda. Nesse momento você estava em dei que mamar, empresa? né? Eu tava na Americanas. Na Americanas. Eu falei, dei mamar, botei pra rotar, botei pra dormir, seu irmão chorou, né? Era isso, não tinha mais do que isso. Não tem mais o pra que contar, falar. né? E aí eu comecei a perceber que, passados alguns dias, ele parou de me perguntar e parou de me contar o que acontecia com ele. E eu falei assim, cara, eu tô ficando uma pessoa desinteressante, assim. Meu filho não tem mais interesse em mim. Repetitiva. Eu não tenho nada de diferente, eu não tenho não nada sou inovadora. que, né? Como inovar? Eu né? não tenho nada pra contar pra ele, assim, né? Porque a minha vida tava ali num ciclo Tava fácil, né? repetitivo. Tava fácil, né, Num ciclo Vanessa? Ali. repetitivo. Mas aquilo pra mim foi muito importante pra entender que, cara, não, tipo assim, eu preciso voltar a fazer alguma coisa por mim também, né? Porque, assim, a gente trabalha porque precisa de dinheiro, mas a gente também trabalha para se realizar, gente. A gente também, assim, não adianta também a gente ficar só recriminando o trabalho, né? Como se fosse uma coisa só de sobrevivência. Não, tipo, tem uma coisa que te realiza também, Eu acho que é essencial. E é muito importante isso. É essencial. O trabalho, gente, o trabalho é o que dignifica, né? O homem. É isso. Assim, a gente precisa ter... É o que eu falo em relação a empresa, negócios, né? No Brasil, a gente tem a lei. Quando veio a lei, Lava Jato, todos, né? Enfim, as operações que surgiram e as empresas fecharam. Foi deixado de lado o negócio, as empresas. E eu, sinceramente, me meditei muito sobre isso. Porque eu acho que eu liderei um projeto aqui no Brasil muito grande, de uma leniência também muito grande, e eu ficava meditando. É muito doído. Eu ficava pensando assim, até que ponto, especialmente quando você lida com empresa que vende para governo, é tudo muito específico, tudo muito complexo, tudo tá fruto do guarda-chuva de políticas públicas, enfim. Mas do ponto de vista de pensar o negócio, pensar a preservação da empresa, a gente tem uma lei que diz que preserva-se a empresa. Em primeiro lugar. É o princípio. Mas no Brasil a gente tá vivendo aquela fase de que se a água tá suja, eu jogo a bacia fora, nem que eu jogue neném junto. Você lembra? Você sabe mas isso tá errado. Isso é muito louco. Isso é horrível. Isso é muito louco. Isso é contraproducente. Isso é horrível. É como você não valorizar o erro. Você falou uma coisa antes, na sua fala anterior, que foi um pouco de... Você precisa marcar um horário com você mesmo. Marca com você. Cara, eu fiz um curso sobre felicidade. Vocês sabem disso, né? Eu fiz um curso de Chief Happiness Officer. E a principal coisa que a gente aprende nesse curso é que você tem pequenas... Officer. Isso eu nunca ouvi falar. Fala isso. Inventa sobre isso. Onde é que tá essa história? Tá nessas pequenas pausas de você encontrar com você mesma. Porque é nessa pequena pausa que você descobre os seus objetivos e seu propósito. Maravilhoso. Em tempos de crise que só quem viveu a Lava Jato vai saber o que foi a Lava Jato, a gente tem um monte de pitaqueiro por aí, vamos falar a verdade, vamos ser sincericidas, um monte de gente que dá pitaco sobre o que foi Lava Jato, sobre o que é Lava Jato, sobre corrupção, bababá, empurrando o dedo no nariz de todo mundo. Ninguém viveu aquilo ali de verdade. Que não os jurídicos de dentro daquelas empresas, que não os escritórios que assessoraram aquelas empresas, que não aqueles promotores, aqueles juízes e etc. Que não os empresários.
Aquelas pessoas sempre todas gosto que muito de chamar abriram o mão das empresário. suas famílias, que abriram mão das suas vidas pessoais para se dedicar durante 5, 6 anos àquela crise empresarial gigantesca que todo mundo viveu. Eu não estou falando de passar a mão na cabeça, nem coisa desse tipo, nem dizer que aquilo não deveria ter tido as devidas consequências, não. Eu estou dizendo que aquilo é um momento de dor, sim. Também. Aquilo é uma luta, sim. Também. Então não dá para falar em legado e etc. sem mexer com o CPF. As pessoas saíram doentes daquilo ali. Empresários morreram, gente, na Lava Jato. Pessoas infartaram na Lava Jato. Grandes advogados engordaram enormemente, adoeceram, perderam os cabelos, ficaram com cabelos brancos, mulheres se divorciaram dos seus maridos. A gente teve consequências para além de multas e acordos de leniência, porque somos CPFs envolvidos naquelas confusões de CNPJ. E aí você vai. E aí que eu te falo, um acordo 762 milhões, né? Foi o da empresa que eu trabalhava. Mas passa por isso tudo aí. Não era Lava Jato, não. Né? O caso era diferente de Lava Jato, mas que envolve você. Eu sou profissional do direito administrativo, né? Então, licitações. Empresa estatal, licitação. Passa tanta coisa nesse meio de você ter que entender se tem que licitar, se não tem que licitar. Às vezes você não vai ter que licitar. Eu já cansei de lidar com situações que as pessoas dizem, mas a Isa... Como é que a Isa falou isso? Tem que licitar, se não licitar... Não. Mas isso é medo, Às Isa. vezes, pela técnica, não pode licitar. Então, o que falta... Eu acho que eu gostei muito do Tatal, no nosso último encontro lá, Mastermind, que ele falou sobre comunicação e sobre os estágios de maturidade de uma comunicação em relação a gente compreender exatamente o que está acontecendo e principalmente ao que de fato vem a ser a gente estar numa frente de iniciativa anticorrupção. A Amanda Seymour, beijo, Migs. Liga! Fez um painel ela belíssimo. foi a primeira aqui. Aliás, ela foi... E eu tenho isso, o Dani Sibili também, maravilhoso, né? Ele era primeiro, deu ruim, por isso que eu montei o estúdio. Deu ruim na edição, era tudo amador, assim, Sei. sabe? Aí eu falei, não vou. Vamos profissionalizar vou profissionalizar, mas Dani, tamo aí. A Amanda fez um painel muito legal no Congresso, lotou aquela sala roxa gigante para falar de comunicação e treinamento. E uma das primeiras falas dela e da Carla é que comunicar não é informar. Maravilhoso. Gente, a gente muitas vezes acha que a gente já cumpriu o nosso papel porque a gente já disse ao nosso filho para arrumar a cama, ou que ele arrume a mochila e bote o livro dentro, ou ao nosso amiguinho que registra as interações com agentes públicos. Não é só sobre informar. A gente está comunicando de verdade, falando a língua dessa pessoa. Tem que transformar, né? Transformar, Desenha, tem um objetivo. Né? Às vezes a Amanda fala claro. disso, você vai ter que desenhar. Um objetivo claro, porque a gente exige muito do outro que a gente mesmo, às vezes, não tem a capacidade de entregar. Eu participei uma certa feita de um papo com alguns executivos que ele me disse assim, ele me perguntou, né, Kátia, tem algo na sua vida que você se arrepende de ter feito na área de compliance? Algum controle que você construiu que você não faria de novo? Eu falei, tenho e tá na ponta da língua. Nunca mais eu lançaria numa empresa um app para registrar interações com agentes públicos. É patético. É patético. É patético. E você é auto-engano, né? Exato. O Ministério Público continua exigindo, a CGU continua exigindo, a maioria dos programas de compliance fala para quem não sabe, o que você falou, colocar Põe na tela da Atena. O que significa isso? Bota na tela da Atena. As interações com agentes públicos são as relações mais sensíveis para as áreas de compliance, porque o crime de corrupção no Brasil é só corrupção pública. Isso. Então, só existe o crime de corrupção se uma das pessoas envolvidas for um funcionário público. Então, para todas as empresas que têm relacionamento com agentes públicos, ela está mais vulnerável, mais exposta a esse tipo de crime. Então, a maioria dos programas de compliance traz um controle nas suas normas e políticas de reportes de interações com agentes públicos que possam impactar a empresa. Novos contratos, licitações, ambientes de reequilíbrio, reuniões com pessoas muito significativas, como um prefeito, um governador, um presidente. Mas para que, Brasil? A gente acha de verdade que o que está escrito ali a gente mitiga riscos? A gente pedir alguém da área de relações institucionais que tem 10 encontros por dia para ele ficar pendurado num app me escrevendo aquilo, Brasil.
Não é mais fácil comunicar e treinar essa PP pessoa? que você fala é o procedimento, é a política ou é o procedimento? Não, o procedimento, o app mesmo, no aplicativo. celular, amiga, o um aplicativo tá. que você abre e diz, meu nome é Isa, eu tô aqui no Rio, eu encontrei com o Dudu, prefeito, conversamos sobre o estádio do Flamengo, Isso não existe. e eu peguei um ônibus de volta e ele não me pediu nada demais e apertamos as mãos. Não. Tá reportado, mas Não. com qual objetivo? O que eu mitiguei aqui? Aliás, eu mitiguei ou eu contraproducente. consumi risco? Assumiu. Eu assumi, né? Tô comendo. Eu tô aqui Você mastigando, faz ó. o que com essa info, como diz, né? por aí? Acho que no final das contas é você se responsabilizar pela reunião que você fez. No final das contas é isso. Você tá concorda querendo com a dar cultura? responsabilidade, é. Treina esse cara para entender o risco que é interagir com o agente público. Treina ele sobre o que é corrupção. Treina ele de como se comportar direitinho. Fala sobre ética com esse ser humano. Traz ele Convida pro legado. ele. Convida ele a ser um executivo Fazer parte com de um fórum. legado. Exato. De um painel. Esquece o quanto você investe para construir um app de tecnologia Não. para registrar isso e investe em treinamento sobre ética. E que tem que Não, ser pílula, né? Porque é uma outra coisa que eu Pra acho também de consumir rápido. treinamento. Exatamente. Tipo assim, não adianta você fazer um treinamento uma vez por ano. que 3 demora horas de 1 duração. hora. Exatamente. Você porque- bota o play e vai fritar um ovo. Exatamente. A pessoa não... Cara, tem que Não ser consome. assim, ó. Mas Diariamente TikTok. você tem que estar refletindo sobre TikTok. isso. Tem que ser TikTok, tem Aqui, que gente, ser rápido. podcast. Por que você acha que a gente tem podcast? Porque, na realidade, tem temas. Aqui no Rio de Janeiro, não é fácil você falar de compliance, tá, Kátia? Porque você... Vender, que eu digo. Porque o cara fala assim... É o que Compliance é mesmo? aquele negócio lá que vai me tirar os negócios lá que eu tenho lá? Eu vou parar de ganhar um vinho? Não. A compliance é aquele negócio lá que... Ih, rapaz, mas esse ano Que diz não pra eleitoral... tudo, Esse que ano diz não eleitoral, tu pra vai tudo, diz não pra botar... todo Esse ano mundo. eleitoral, você vai botar alguma coisa aí que vai me complicar. Não, então... Primeira coisa que eu percebi quando eu fui pra Baixada aqui do Rio, né? Atender cliente. Eu falei... Ele perguntou assim... Mas para ele o compliance é algo que tira ele da possibilidade dele ganhar propina. É maravilhoso isso, gente. Aí não, mas isso daí é aquilo que tira o que eu O meu bambá. o que eu ganho. É o que eu ganho. E aí você vai ver que você está lidando com... Cara, falta muito. Por isso que eu falo, a gente tem muito... Da Maria tem um dilema, da Maria tem um dilema que haverá sempre o que fazer, né? Há muito o que fazer em matéria de comunicação, há muito o que fazer em matéria de sensibilização, de conscientização. Por quê? Ele não entende, ele não contrata porque ele não entende. Sim. Ele não contrata porque ele acha que aquilo dali de fato, ele precisa ser educado. É formação. Peraí, então você acha que isso daqui... Gente, são valores. Se certo? você não desperta para valores, É isso. você não... Se você chegar para uma pessoa que tem atitudes machistas e olhar para ela e falar assim, você é machista, acabou, criou um bloqueio, uma Exato. defesa, a pessoa não vai ouvir mais nada do que você está falando. Porque por dentro ela vai estar pensando assim, quem é ela para me dizer que eu estou sendo machista? Eu não sou machista, eu não sei o que lá. Inclusive, eu sou o filho mais novo de 4 irmãs, né? Tipo assim, né? Eu não nasci de chocadeira, eu tenho Exatamente, mãe. Eu tenho mãe. Pronto, você já criou um bloqueio que ele não vai ouvir mais nada do que você está falando. Agora, se você começa a trazer situações de comportamentos em que a mulher ela se sente de alguma maneira, aí o cara vai falar assim, putz, eu já fiz isso, né? Pô, cara, Empatia. foi legal. Empatia. Gera essa empatia. Eu vou dizer, a Samantha, no painel de vocês lá no congresso, eu adorei quando ela falou... Samantha Neves. Muito, assim, sabe? Você viu que a galera do compliance se junta, Não, mas né? por que eu tô falando isso? Porque, assim, eu já participei de algumas discussões, tá? Com profissionais, inclusive de compliance, em que essa questão do trans, né? É uma questão que é um tabu, de fato. Né? E que as pessoas ficam com esse negócio. Ah, mas que agora quer um banheiro assim, assado. A gente ainda tá na discussão do banheiro. Isso me irrita. não gravo. Exatamente. Essa discussão, ela existe. É real. E aí, a Samantha, ao invés de chegar no palco e falar assim, cara, eu não aguento mais essa discussão do banheiro, que nem a gente fez aqui. Do banheiro. A Samantha pegou e falou assim, Tangibilizou, cara, né? eu estava com uma amiga no shopping e a minha amiga estava muito apertada para ir no banheiro. Eu falei, tá, então vamos no banheiro. E aí, ela falou assim, não vou. Aí, por que não?
E aí, minha amiga contou o trauma que ela tinha de ir no banheiro na rua por ser uma mulher trans. E das agressões que ela já tinha sofrido por aquilo. E aí ela disse que desde da última agressão que ela sofreu, ela não ia mais no banheiro. Que ela esperava pra ir em casa, né? Que ela esperava para ir em casa. E aí, a partir daí, a Samantha foi procurar dados de infecção urinária em mulheres trans. E aí viu que as mulheres trans tinham um número de reincidência de infecção urinária muito maior do que o restante da população. Então, assim, aquela situação não era uma situação específica da amiga da Samantha. Ou seja, cadê o amor ao próximo, né? E aí você toca na humanidade, entendeu? Exato. E aí você para e fala assim, caraca. Como eu sou bobo de estar falando de banheiro. Tem alguém que quer só fazer xixi. Não, tem alguém que tá ficando doente. Exato. Tá Exato. Olha que loucura. A gente fala de saúde mental. Ai, gente, eu fico louca nisso. Saúde mental porque pega todo mundo, né? Mas olha como é que quando a gente não tá na pele do outro, a gente não sabe. A saúde dele é urinária mesmo. Sim. É básico, gente. Ir ao banheiro é uma coisa básica. É primitivo. E olha como somos prisioneiros. Esse lance estatística aí de doença urinária. Isso transforma, entendeu? Transforma. Então é essa comunicação que a gente precisa. Não é a comunicação que informa, é a comunicação que transforma. É conectar. É ligar um ponto com o outro. Muito bom. Eu acho que é legal a gente falar disso pelo seguinte, porque a gente parte do pressuposto do quão ambiente de privilégio a gente tá para falar de algumas coisas em compliance. Total, então, gente. Muito. Eu acho até... Eu vou deixar pro episódio da Caixa Preta. Segura aí, gente, guarda. Não, eu acho que hoje... a gente bateu aqui o recorde de tempo, olha. Tem 50 mais. Tem de 60 horas, galera? O episódio de 60 horas. Eu acho nós. Kátia, eu acho que não vai ter jeito. A gente vai ter que fazer aqui no estúdio série. A gente vai lançar séries. Vai virar o Netflix. Nós vamos ter temáticas. Vai virar um Netflix. Aproveita que a gente mora todo mundo no Rio. A gente pode levar sua estrutura pra praia, galera. Fica a dica. Ibiza? Ouvir Ibiza? O negócio... Ibiza? Pô, peraí, produção. Ouvir Paraty, produção? Ouvir Paraty, produção? Produção, Paraty, Misterlan. Não, opa, agora essa foi publi, hein? Rolou uma publi aqui. Mas no final, esse episódio tá incrível. Eu queria muito, muito, muito agradecer vocês e deixar pro episódio Caixa Preta a gente bater um papo um pouco mais com medo, Vanessa, sobre as dores de Vanessa Carvalho e Kátia Veloso. Amiga, esse negócio da Caixa Preta eu não vem balinha aí. Então, gente, acompanha a gente no próximo episódio. Universo Compliance Podcast está só começando e já começou quente demais. Até o próximo. Beijo, pessoal. Beijo, gente.